Boa noite. O país está dividido. Uma parte apoia a operação que tomou um rumo politicamente muito forte com essa condução coercitiva do ex-presidente Lula. De outro lado, há contra e a favor. E o governo Dilma, já que Dilma e Lula têm assim uma ligação umbilical, se encontra até por um fio hoje, uma situação muito difícil para a presidente. Eu sou Carlos Barroso e está começando agora o BH News dessa sexta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Essa polêmica sobre a condução coercitiva de Lula está provocando comoções em todo o país. Já houve protestos contra a favor, houve até uma certa violência entre as partes. Aqui em Belo Horizonte houve um protesto contra essa condução coercitiva, essa detenção de Lula por cerca de 3 horas e meia em frente à Assembleia Legislativa, e houve também uma manifestação em frente à Casa do Jornalista, de professores, de jornalistas, de intelectuais. A situação agora, neste momento, mostra uma conformidade, inclusive do Palácio do Planalto, com essa condução coercitiva de Lula. A presidente Dilma, há pouco, deu um depoimento, falou sobre essa condução coercitiva de Lula e muito pouco falou sobre Lula. Ela disse que estava indignada com essa ação da Polícia Federal, mas a maior parte de seu depoimento, da sua fala, foi em defesa do governo. Pegou ponto por ponto em que foi acusada pela delação do senador Delcídio do Amaral e disse e se defendeu em todos os pontos. De uma certa maneira, ela chegou até a lavar as mãos em relação a Lula. Como eu estava dizendo, a Operação Lava Jato chegou hoje a essa 24ª fase. A operação ocorreu na casa do ex-presidente Lula, em São Bernardo do Campo, logo às 6 horas da manhã, e em outras cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. O Instituto Lula também é alvo da ação. O ex-presidente foi alvo de um dos mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é obrigada a comparecer frente a uma autoridade policial. O Instituto Lula avaliou a ação da Polícia Federal como arbitrária, ilegal e injustificável. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula, na casa e a empresa dos filhos dele e no sítio que era constantemente frequentado por Lula, em Atibaia. Ao todo, foram expedidos 44 mandados judiciais, sendo 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Como eu estava dizendo, militantes contrários e favoráveis ao petista entraram em confronto na cidade de São Bernardo do Campo, em frente ao prédio do ex-presidente. Durante a confusão, 2 pessoas foram detidas pela polícia militar e ao menos um homem foi ferido na cabeça. A Avenida Francisco Prestes Maia, endereço de Lula, foi interditada em ambos os sentidos. A polícia montou um cordão para separar os grupos rivais, que trocaram insultos e provocações. Em diversos momentos, militantes que conseguiram furar o bloqueio partem para agressão física. A polícia usa golpes de cacetete para apartar a confusão. A ação da PF faz parte da 24ª fase da Operação Lava Jato, chamado de Aleteia. O objetivo é dar continuidade às investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à Petrobras. Essa operação, que se chama Aleteia, em grego, significa verdade, condução da verdade. Mas vários juristas no Brasil se manifestaram contrário a essa condução coercitiva de Lula. Entre eles, um ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, que achou exagero nessa ação. Exagero por quê?
Lula, como qualquer pessoa, pode e deve ser investigada. Mas a condução coercitiva se dá quando a pessoa é chamada, convocada e não comparece. E Lula não havia sido convocado. Segundo o juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato, houve essa condução coercitiva para evitar tumulto. Mas, de uma certa maneira, houve tumulto e vai acontecer mais tumulto no Brasil. No dia 13, há uma manifestação pelo impeachment da presidente Dilma. No dia 18, os petistas e defensores de Lula também prometem fazer uma manifestação contra a ação que foi tomada em relação ao ex-presidente. É uma situação, então, que divide o Brasil e nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vai ter a dimensão exata do que pode acontecer politicamente no país. Lula, hoje também, em depoimento à imprensa, disse que vai fazer uma caminhada por todo o Brasil, prometeu percorrer todo o Brasil para se defender e atacar os seus adversários políticos. Pelo menos 52 pessoas morreram e outras 86 ficaram feridas por bala perdida em todo o Brasil em 2015. A Polícia Civil não contabiliza mortes do tipo. Por isso, o levantamento foi feito com base em notícias divulgadas em portais na internet. Quase 40% das mortes de bala perdida envolvem disputas entre criminosos ou confrontos entre policiais e suspeitos. 10 vítimas foram atingidas em tiroteios entre bandidos e policiais e 10 em confrontos entre criminosos. Em 9 dos casos de mortes, não há nenhuma informação sobre de onde surgiu a bala. Além disso, crianças e adolescentes são a maioria entre as vítimas e representam 50% entre as fatais e 39% entre os feridos. Eu estava dizendo aqui que juristas, inclusive jurista que atuou como ministro da Justiça no governo FHC, foram contra essa condução coercitiva de Lula. Mas há outro lado, a Associação Nacional do Ministério Público, dos promotores, divulgaram um manifesto em defesa da Lava Jato. E a Justiça Federal de Minas determinou que as capivaras capturadas na orla da Lagoa da Pampulha e que estão em cativeiro sejam finalmente libertadas. A decisão judicial é do dia 11 de janeiro deste ano e foi divulgada hoje pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais. A sentença ressalta que a captura e a manutenção desses animais em cativeiro, sem um plano de manejo adequado, representa ofensa a um bem protegido por lei. Em 2015, o município de Belo Horizonte ajuizou uma ação na Justiça Federal contra o IBAMA para que não fosse obrigado a soltar os animais capturados em 2014 e mantidos em um parque ecológico próximo à lagoa. A notificação emitida ao órgão federal exigia que os animais fossem soltos imediatamente, sob pena de imputação do crime de desobediência. É uma polêmica em relação às capivaras. Ao mesmo tempo que a justiça determina a liberdade dos animais, tem o outro lado, elas transmitem várias doenças, entre elas a febre maculosa. Acho que a cidade tem de discutir bem e analisar bem esse caso das capivaras da Lagoa da Pampulha. O fim de semana em Belo Horizonte, na região metropolitana, será de céu nublado, com possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte no período da tarde. Segundo especialistas, a temperatura vai variar entre 18 e 29 graus e a umidade relativa do ar pode chegar a 65%. A previsão da meteorologia é parecida para o Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Campo das Vertentes, Centro-Oeste, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Central. Norte de Minas, há chance de chuvas isoladas e os termômetros podem marcar 37 graus. Voltamos rapidamente com a redação BH News. Fique aí com a gente.